Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira, o Atlético conseguiu uma vitória emblemática e uma vitória que reacende na comunidade rubro-negra, né? Não só no torcedor, mas como na comissão técnica, na diretoria, nos jogadores, a esperança de ainda poder fugir da zona do rebaixamento. O Atlético bateu o Fluminense por 3-2 numa virada incrível no estádio Antônio Ascioli. A partir de agora eu vou fazer uma análise desse jogo. Eu que comentei esse jogo ontem para a Rádio Band News FM, vou trazer para vocês as minhas impressões técnicas, táticas e também matemáticas para o Atlético, agora que conquistou essa vitória importantíssima. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Estamos caminhando aí para os 5.000 inscritos e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, e tem muita gente que acompanha o canal e que não é inscrito, se inscreva, venha ajudar, venha fortalecer o nosso trabalho que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Já deixa aí aquele like da confiança, se sentir vontade, comente a nossa publicação, o espaço aí está à sua disposição. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Todas essas são maneiras que nos ajudam a fortalecer este trabalho, que é, como eu citei mais uma vez, né, totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a WR Softwares. Se você precisa de sistema de gestão para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares, restaurantes, a WR Softwares tem o software ideal para a sua necessidade. Fale com o Anderson pelo 994766373. 994766373. Você pode ligar, pode mandar mensagem de WhatsApp que ele vai te atender e aí ele vai fazer um orçamento, vai até a sua empresa, fala daquilo que será necessário para que você tenha uma excelente gestão do seu negócio. WR Softwares, parceira do Futebol 62. E o Atlético surpreendeu, se a gente pegar antes do jogo começar, a vitória do Atlético foi uma surpresa, e depois que o jogo começou e estava 2-0 para o Fluminense, a surpresa foi ainda maior. Mas foi uma vitória importante, impactante da equipe rubro-negra sobre o Fluminense. Vamos começar mostrando como é que as equipes começaram jogando. Aí está o time do técnico Eduardo Souza, num 4-2-3-1, com Renan, Dudu, Wanderson, Gasal e Arthur Henrique, Maranhão e Baralhas, Ayrton, Shailon e Luiz Fernando, lá na frente o Diego Churin. Agora o Fluminense do técnico Fernando Diniz foi a campo com Fábio Calegari, Nino, né, Felipe Melo e Cristiano, André Martinelli, Natan Ganso, lá na frente o Cano e o John Arias, o Fluminense num 4-4-2. Conferir agora os principais números desse jogo e foram números impressionantes, hein? Olha só, posse de bola, 40% para o Atlético, 60% para o Fluminense, natural, o Fluminense é um time que tem muita posse de bola mesmo. Finalizações, o Atlético finalizou 29 vezes contra o gol do Fluminense, um número impressionante, sendo 10 na direção do gol. O Fluminense finalizou 13 vezes contra o gol do Atlético, menos da metade, 5 na direção do gol. A precisão nos passes, 77% para o Atlético, 86% para o Fluminense. Os cruzamentos, 32 do Atlético, que ganhou 15, outro número também muito marcante, contra 20 cruzamentos do Fluminense, que ganhou 6. Os lançamentos, 42 do Atlético, sendo 24 corretos, 31 do Fluminense, sendo 10 corretos. Os desarmes, 16 para o Dragão, 14 para o Flu, e os escanteios 12-5 a favor da equipe goiana. Agora a gente confere aqui o mapa de calor, começando pelo mapa atleticano. Um time muito vertical, né? O Atlético, quando roubava a bola, não ficava trabalhando a bola, girando de um lado para o outro. Fazia um jogo já para frente e finalizava. Essa era a proposta do técnico Eduardo Souza. Pode observar que a posse de bola do Atlético, que não foi tão grande, mas foi
prioritariamente no campo ofensivo, especialmente pelo lado direito, né? O Atlético ontem foi um time completamente destro, aproveitou ali com o Dudu e Ayrton pelo lado direito e jogou por ali praticamente o tempo todo, uma jogada ou outra pelo lado esquerdo, mas de maneira muito tímida, se a gente fazer uma comparação com o número de jogadas que aconteceram pelo lado direito. Por outro lado, a gente tem aqui o mapa do Fluminense e o Atlético conseguiu algo muito interessante. O Atlético tirou o Fluminense de dentro do seu campo, obrigou o Fluminense a jogar no campo defensivo. Mesmo quando tem a posse de bola, o Fluminense tinha essa posse de bola dentro do seu campo. E essa, para mim, foi uma virtude tática do técnico Eduardo Souza. Ele conseguiu evitar que o Fluminense fizesse a transição do setor defensivo para o setor ofensivo. Lógico que o Fluminense fez isso em alguns momentos, mas fez em uma quantidade inferior à que está acostumado a fazer. O Fluminense joga muito dentro do campo do adversário e o Atlético não permitiu que a equipe carioca tivesse esse comportamento ontem nesse jogo no estádio Antônio Ascioli. O jogo começou muito ruim para o Atlético, pois era um Atlético corajoso, audacioso, que buscava o ataque, finalizava, mas que falhava muito defensivamente. Aliás, esta foi uma predominância até ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo. O Atlético agrediu o adversário, incomodava a defesa do Fluminense, finalizava, obrigava o Fábio a trabalhar, mas falhava frequentemente na sua defesa. Tomou um pênalti logo no início, né? Com 3 minutos teve um pênalti que aconteceu, né? O Maranhão foi afoito na jogada, tinham 2 jogadores na jogada, não precisava dar o bote, precisava apenas cercar ali, até porque o Ganso não é um jogador de velocidade que ia entrar, invadir a área na velocidade. Ele acabou sendo precipitado, cometeu o pênalti. O Maranhão precisa tomar cuidado com estes erros pontuais. Ele cometeu um lá contra o Avaí, cometeu o outro contra o Fluminense. Não foi suficiente para tirar a vitória do Atlético, mas em algum momento no futuro pode ser. Então o jogador precisa tomar cuidado nesses lances decisivos, porque um lance como esse pode tirar o resultado da sua equipe. O Fluminense abriu 1-0, depois o Atlético falhando muito, tomou o segundo, que não valeu, depois tomou o segundo, que valeu. O Atlético se atirou para cima, foi corajoso, né? Partiu para um tudo ou nada muito cedo, conseguiu pôr bola na trave, conseguiu o gol de pênalti, no pênalti que também aconteceu, né? O Nino empurrou o Gasal, o Churin bateu muito bem. O gol foi importante para recolocar o Atlético no jogo. Ainda teve uma outra oportunidade depois daquele gol com o Churin que cabeceou na trave. Veio o segundo tempo, o Atlético seguiu apresentando os erros defensivos. O Cano teve 2 bolas para matar o jogo. Na primeira, na linha da pequena área, ele cabeceou para fora. A segunda, ele tocou de peito e o Renan fez uma grande defesa. A partir dali, o Atlético tomou conta do jogo completamente. Não corria mais riscos lá atrás, como correu muito até ali por volta dos 15 minutos, e passou a pressionar muito o Fluminense. Chegou a empate com o gol do Baralhas e chegou a virada num gol do Marlon Freitas, né? Contou ali com um pouquinho de sorte, a bola bateu no Nino e matou o goleiro Fábio, mas o Atlético merecia aquele gol. O Atlético já tinha tido uma grande oportunidade com o Jorginho, que bateu a bola rente à trave do goleiro Fábio. E aí o Dragão conseguiu essa virada muito pela sua coragem, né? O Atlético não teve medo de correr riscos. E o campeonato do Atlético é este. O Atlético está numa situação que ele não pode temer risco, ele já está num grande risco. Então o Atlético precisa ter essa audácia, essa coragem e foi premiado por isso, conquistando uma vitória incrível diante do Fluminense, que começou essa rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Individualmente. Daqui a pouco eu vou falar matematicamente desse jogo. O goleiro Renan foi bem, né? O Renan foi bem, não teve culpa nos gols e acabou salvando ali naquela jogada do Cano no início do segundo tempo. Você toma o terceiro gol ali, dificilmente o Atlético reagiria. O Dudu achei que foi razoável. A dupla de zaga do Atlético não gostei, achei de um desempenho fraquíssimo. Lateral esquerdo, Arthur Henrique também, muito aquém do que o Atlético precisa, sabe? Aliás, a defesa do Atlético, ela é muito aquém do que você necessita para uma Série A. Ela sobrecarrega o ataque, impõe ao ataque demandas muito grandes
de pelo menos ter que fazer 3 gols para ganhar um jogo, porque em média a defesa do Atlético toma 2 gols por jogo. E o setor defensivo do Atlético é muito frágil, é um setor que teria dificuldades, vários desses jogadores, em jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você colocar essa defesa do Atlético hoje na Série B, ela não está entre as melhores da competição. Então você ainda jogar a Série A com uma defesa dessa, para mim é o grande, é o grande dificultador que o Atlético tem nessa reta final. Já foi até agora e continuará sendo para essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois volantes, para mim o Maranhão falhou outra vez, como já havia falhado contra o Avaí, e o Baralhas, em compensação, foi o melhor do jogo. O Shailon discreto no primeiro tempo fraco, do camisa 10. Gostei do Ayrton, gostei do Churin e achei que o Luiz Fernando foi discreto. Esperava um pouco mais do Luiz Fernando para esse jogo contra o Fluminense. Os jogadores que entraram, o Marlon entrou, o Jorginho entrou, ambos com muita disposição, né, não demonstraram nenhum tipo de corpo mole com o Atlético. Inclusive o Marlon faz o gol da vitória, comemorou muito, né, desabafou depois em uma entrevista ao Sport TV, mas voluntariedade, disposição eles tiveram dentro de campo. O Jorginho inclusive poderia ter virado o jogo, né, levou azar ali, ele levou azar no lance, a bola passou muito próximo do gol do Fábio, quando ele deu aquela chapada. A intenção foi muito boa, a execução é que acabou falhando um pouquinho. Então, um Atlético que ganhou uma sobrevida dentro do campeonato. O Atlético chegou a estar a 9 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Neste momento está a 3. Então, sem dúvida, é, um, é uma evolução muito boa para 2 rodadas. O Coritiba tem 2 jogos a menos. O Atlético, evidentemente, vai ter que secar e secar muito, mas não é improvável que o Coritiba fique sem pontuar nesses 2 jogos. Ele enfrenta hoje o Palmeiras, lá em São Paulo. O Palmeiras é muito favorito nesse jogo. E ele vai enfrentar a equipe do São Paulo, em um jogo atrasado, né, da última rodada, mas esse jogo será apenas no dia 20, mas esse jogo também é em São Paulo. Curitiba é um visitante muito fraco, né, neste Campeonato Brasileiro da Série A, não vai surpreender se perder esses 2 jogos e aí, vamos dizer assim, efetivar essa diferença de apenas 3 pontos para o Atlético, ou seja, o Atlético volta ao campeonato. Não é favorito a deixar a zona do rebaixamento, segue entre os mais cotados para cair para a Série B, mas é uma situação que melhorou. O Atlético saiu de um paciente terminal para um paciente grave. Eu, pelo menos, avalio dessa forma. Você, torcedor, pode até comentar aí se você concorda aí com a minha régua, né, com a minha comparação. Mas é a maneira que eu vejo o Atlético. O Atlético era um time que estava virtualmente rebaixado e agora é apenas um dos favoritos a cair, mas não está mais virtualmente rebaixado por conta dessas 2 vitórias. A matemática exige aí que o Atlético some entre 15 e 16 pontos nestes jogos finais. Então são 5 vitórias ou 5 vitórias e um empate. Continua sendo muito difícil, mas o Atlético já enfrentou a maioria dos grandes times do campeonato. Vai ter esse jogo agora contra o Palmeiras, duríssimo, né? Mas na sequência o Atlético tem jogos difíceis, mas num grau de dificuldade menor, onde ele tem mais chances de vencer do que terá, por exemplo, diante do Palmeiras e do que tinha na maioria dessa sequência que ele está próximo a sair dela, que foi uma sequência aí com Corinthians, Internacional, Avaí, Fluminense e a equipe do Palmeiras. Tá bem? Essas aí as minhas impressões técnicas, táticas, matemáticas para o Atlético. Você, torcedor, fica à vontade para deixar o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixa aí aquele like da confiança e um excelente final de semana e que o Dragão consiga seguir nesta recuperação que, quem sabe, culmine aí num escape maravilhoso, né? Um escape quase milagroso de uma queda para a Série B do Brasileirão. Até a próxima.